Você já parou para pensar no que uma criança sente quando é tratada como invisível? Quando percebe, cedo demais, que o mundo olha para ela como se fosse menos, só porque não tem dinheiro? Talvez você nunca tenha passado por isso. Ou talvez esse vídeo toque em uma memória que você tenta esquecer há anos. Hoje, você vai conhecer histórias reais, ou melhor, histórias humanas de crianças que foram humilhadas por serem pobres. Crianças que ouviram risadas onde deveriam ouvir acolhimento. Que sentiram vergonha onde deveriam sentir segurança. Mas este não é apenas um vídeo sobre dor, é sobre reviravolta, é sobre o momento em que o jogo vira, e principalmente sobre quando o mundo é forçado a encarar uma verdade desconfortável. Quem realmente tem valor nem sempre é quem tem dinheiro. Fique comigo até o final, porque algumas dessas histórias mudam a forma como a gente enxerga tudo. No primeiro dia de aula, Miguel chegou cedo, chegou antes da maioria, como sempre fazia. Ele não gostava de entrar quando a sala já estava cheia. Preferia escolher um lugar no fundo, perto da janela, onde pudesse observar sem ser observado. Miguel tinha 10 anos e uma mochila velha. A mochila já tinha sido azul. Hoje era um tom indefinido entre o cinza e o desbotado. Um dos zíper extravava e o outro só fechava se fosse puxado com cuidado. Dentro havia cadernos com capas diferentes, nenhum combinando com o outro, todos reaproveitados. Miguel ajeitou a mochila debaixo da carteira, tentando escondê-la. Não porque tivesse vergonha dela, mas porque sabia o que vinha depois. Sabia porque não era a primeira vez. Quando os colegas começaram a entrar, o barulho aumentou. Risadas, passos apressados, conversas sobre brinquedos novos, celulares dos pais, viagens do fim de semana. Miguel mantinha os olhos baixos, até que alguém reparou. Nossa, isso aí era azul quando? No século passado, disse uma voz, alto o suficiente para todos ouvirem. As risadas vieram rápido, rápidas demais. Miguel sentiu o rosto esquentar. Não respondeu. Nunca respondia. Outro menino puxou o caderno dele. Olha isso, nem capa tem. Você mora onde? Num lixão. Mais risadas. A professora ainda não tinha chegado, e mesmo quando chegava, às vezes não fazia diferença. Miguel não chorou, não gritou, não se levantou. Ele apenas respirou fundo, como alguém que já aprendeu cedo demais que o silêncio dói menos do que reagir. Mas por dentro, algo se partiu. E Miguel não era o único. Ana tinha 8 anos e odiava a educação física. Não porque não gostasse de correr, ela adorava correr. Sentia-se livre quando seus pés tocavam um chão rápido, quando o vento batia no rosto. O problema era o uniforme. Enquanto as outras meninas chegavam com tênis coloridos, roupas novas e mochilas cheias de acessórios, Ana usava sempre o mesmo par de tênis. Branco, ou pelo menos costumava ser branco. A sola já estava gasta. O cadarço de um lado era de um tom diferente do outro, porque um havia arrebentado e foi substituído pelo que havia em casa. No dia da aula de educação física, ela tentou ficar no final da fila. Mas alguém sempre percebia. Professora, o tênis dela tá rasgado. Eca, olha o pé dela, deve ceder. Ana sentiu os olhos marejarem. Olhou para a professora, esperando alguma coisa, qualquer coisa. Mas a professora apenas suspirou. Vamos começar logo a aula. E assim, mais uma vez, Ana aprendeu que pedir ajuda nem sempre funciona. Que algumas dores passam despercebidas, especialmente quando vêm de quem não tem voz. Naquele dia, ela correu mais do que todas as outras, não para ganhar, mas para terminar logo. Quando chegou em casa, tirou o tênis devagar. Havia um pequeno machucado no calcanhar. Ela olhou para aquilo e pensou, em silêncio, se eu tivesse dinheiro, isso não aconteceria. Nenhuma criança deveria pensar assim. Lucas era considerado estranho, não porque falasse coisas esquisitas ou tivesse comportamentos incomuns, mas porque não tinha o que os outros tinham. Ele não levava lanche. Não tinha celular, não participava das conversas sobre jogos novos, festas, roupas de marca. Na hora do intervalo sentava sozinho, observava os outros dividindo salgadinhos, trocando figurinhas, rindo alto. Um dia, uma menina se aproximou. Você não come? Lucas deu de ombros. Não tenho. Ela fez uma cara de nojo. Então por que você vem para a escola? A pergunta ficou no ar. Lucas não soube responder. Naquele dia, ele voltou para casa com dor de cabeça. Não de fome apenas, mas de algo mais profundo. Uma sensação de não pertencimento. Em casa, a mãe estava cansada. Trabalhava o dia todo. Quando Lucas contou o que tinha acontecido, ela o abraçou forte. Filho, o mundo nem sempre é justo. Mas isso não define quem você é.
Lucas acreditou, mas nem sempre era fácil lembrar disso. Essas crianças não se conheciam, moravam em bairros diferentes, mas tinham algo em comum. Foram ensinadas, muito cedo, que o valor de uma pessoa pode ser medido pelo que ela tem no bolso, e isso machuca de um jeito que não aparece. Machuca por dentro. O problema não era apenas o bullying, era o silêncio ao redor. Era quando os adultos viam e fingiam não ver, quando ouviam e escolhiam ignorar. Era quando a humilhação se tornava rotina, até que, um dia, algo mudou, e ninguém estava preparado para isso. Miguel sempre gostou de desenhar. Era a única coisa que fazia o tempo passar rápido. Quando desenhava, esquecia da mochila velha, das piadas, dos olhares. Usava lápis emprestados. Às vezes, só uma caneta. Desenhava em folhas soltas, no verso de provas antigas, em qualquer espaço em branco. Um dia, a escola anunciou um concurso de desenho. O tema era simples: o que é felicidade para você? Miguel pensou em não participar. Já imaginava os comentários. Já imaginava o que diriam se vissem seu desenho. Mas algo dentro dele disse: tenta. Ele passou dias pensando no que desenhar. No final, desenhou uma cena simples: uma mesa pequena, uma mãe sorrindo, um menino desenhando, uma janela aberta com o sol entrando. Nada luxuoso, nada grandioso, apenas paz. No dia da entrega, colocou o desenho dentro da mochila velha e entregou à professora sem olhar nos olhos dela. O concurso passou quase despercebido, até o dia do resultado. A diretora entrou na sala com um sorriso diferente. Antes de anunciar o vencedor, quero dizer que recebemos muitos desenhos lindos, mas um deles nos fez parar, olhar, sentir. Miguel sentiu o coração acelerar. Esse desenho mostrou algo que dinheiro nenhum compra. Ela levantou o papel. Era o desenho de Miguel. O silêncio tomou conta da sala. Os mesmos colegas que riam agora olhavam confusos. Miguel foi chamado à frente. Andou devagar, sentia as pernas tremerem. Miguel, você pode nos contar o que esse desenho significa? Ele engoliu em seco. Felicidade para mim é quando a gente tá junto, quando ninguém tá gritando, quando dá para respirar. Ninguém riu. Alguns professores se emocionaram. E naquele momento, algo invisível mudou. Miguel não ficou rico. A mochila continuou velha, mas pela primeira vez, ele não foi visto como um menino pobre. Foi visto como alguém que tinha algo a dizer. Algo importante. Ana teve sua reviravolta em um dia comum. A escola organizou uma corrida beneficente. Cada aluno deveria correr algumas voltas no pátio. Não era competição, era só participação. Ana amarrou o tênis como sempre. Sabia que iria doer, mas também sabia correr. Quando o apito soou, ela disparou. Enquanto algumas crianças diminuíam o ritmo, conversavam, paravam para brincar, Ana continuava, volta após volta. Quando o tempo acabou, Ana tinha dado mais voltas do que qualquer outra criança. A coordenadora se aproximou. Você treina? Ana deu de ombros. Não, eu só gosto de correr. A coordenadora olhou para o tênis dela. Reparou no estado, reparou no esforço. Na semana seguinte, Ana foi chamada na sala da diretoria. Pensou que tinha feito algo errado, mas quando entrou, havia uma caixa sobre a mesa. Ana, alguém da comunidade viu sua corrida e decidiu ajudar. Dentro da caixa havia um par de tênis novo, simples, mas novo. Ana segurou o choro. Você merece, disse a coordenadora, não por ganhar, mas por não desistir. No dia seguinte, Ana correu novamente, mas, dessa vez, com a cabeça erguida. Lucas teve sua virada de forma mais silenciosa. Um novo professor chegou à escola. Professor de ciências. Diferente dos outros, ele prestava atenção. Um dia percebeu que Lucas nunca levava lanche. Você comeu hoje? Lucas hesitou. Já, o professor sabia que não. Na semana seguinte começou a levar lanches extras. Não fazia anúncio, apenas colocava sobre a mesa. Trouxe demais hoje, me ajuda. Lucas ajudava. Com o tempo, o professor começou a notar algo mais. Lucas fazia perguntas profundas, observava tudo. Você já pensou em ser cientista? Lucas riu. Cientista é coisa de gente rica. O professor respondeu com calma. Cientista é coisa de gente curiosa. Meses depois, Lucas participou de uma feira de ciências. Seu projeto era simples, mas bem explicado, bem pensado. Ganhou destaque. Não um prêmio caro, mas reconhecimento. E isso mudou tudo. Essas histórias se espalharam, não viraram manchetes, não apareceram na TV, mas mudaram vidas. Porque a maior reviravolta não é ficar rico de repente. É quando o mundo para de te tratar como se você não valesse nada. O problema é que, enquanto algumas crianças encontram apoio, muitas outras continuam invisíveis,
continuam sendo humilhadas, continuam sendo silenciadas. E a pergunta que fica é quantos talentos estamos perdendo? Só porque alguém decidiu rir em vez de acolher. Quantos sonhos são enterrados antes mesmo de nascer? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando isso nunca aconteceu comigo. Ou talvez esteja pensando isso aconteceu e eu nunca contei para ninguém. Seja qual for o seu caso, uma coisa é certa. Valor não se mede por roupa, por mochila, por tênis. Valor se mede por caráter, por empatia, por coragem. E muitas vezes, quem menos tem é quem mais ensina. Se você é adulto e convive com crianças, observe. Escute, intervenha, porque o silêncio também machuca. Se você é jovem e passa por algo parecido, saiba isso não define você, não define seu futuro, não define seu valor. E se você já esteve do outro lado, rindo, apontando, humilhando, ainda há tempo de aprender. Essas reviravoltas não são sobre vingança, não são sobre dar o troco. São sobre justiça silenciosa. Sobre dignidade, são sobre quando a verdade aparece e expõe quem realmente tinha valor o tempo todo. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias que fazem a gente pensar. E assista ao próximo vídeo que aparece agora na tela com mais histórias reais que mostram um lado invisível da vida.